Saudações, pessoal. Aqui é Paulo Thiago Fernandes Dias, advogado, professor, pesquisador e também youtuber, chegando aqui no canal Informar Direito para falar para vocês sobre a recente decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade, né, da prisão temporária, dando à lei que rege, né, e instituiu a prisão temporária uma interpretação conforme a Constituição. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui neste momento, já agora de antemão pedindo a vocês aquela força para o canal, né, aquele joinha, já que a gente precisa realmente desse tipo de engajamento, desse tipo de força. Então, por favor, se gostar do vídeo, compartilhe, divulgue e, claro, se inscreva ativando o sininho para que você possa receber outras publicações como essa que eu tenho feito a cada semana, né? Uma preocupação de sempre estar trazendo aqui uma informação um pouco mais atualizada e também um pouco mais é, correta, né, sobre as temáticas que a gente vem discutindo aqui no campo do direito processual penal. Aqui vai ser um pouco mais rápido, a gente vai falar sobre essa questão da inconstitucionalidade, né, da própria execução provisória. Eu gostaria de falar para vocês assim que sou uma pessoa que já publicou trabalhos, né, na verdade um trabalho, estou terminando outro, sobre a prisão temporária. Foi um trabalho que eu e a professora Sara Guerra apresentamos no Comped, justamente sobre a origem, né, inconstitucional e também a própria essência inconstitucional da prisão temporária. Contamos aí também com vários referenciais teóricos, né, especialmente aqui o professor Diogo Malan, que nessa obra aqui, em que ele comenta os 70 anos do Código de Processo Penal Brasileiro, foi lançada pela editora Lumen Juris. Dificilmente vocês vão encontrar essa obra em catálogo, né? Eu comprei quando ela já estava já na fase dos finalmente na editora, e tem um texto dele muito interessante, um capítulo em que ele explora as razões político-criminais que levam ao resultado da consideração de como a prisão temporária ela é formal e materialmente inconstitucional. Tá? Ela é um resquício, né? Na verdade, ela foi inspirada na prisão para averiguação, que se executava independentemente de autorização judicial. Durante mesmo o próprio regime militar, tentou-se uma nova versão da prisão temporária, que não foi aprovada, né, na época do regime, mas que acabou sendo depois por meio da medida provisória 111/89, ou seja, pós-Constituição de 88, por meio de medida provisória, em que não se demonstrou minimamente os requisitos para a edição desse ato normativo e também se afrontou a Constituição quando ela diz que não se pode utilizar a medida provisória para tratar de matérias referentes ao direito penal e, no caso, ao direito processual penal. É uma matéria que diz respeito, né, que toca a própria questão do status libertatis, né, da condição de pessoa livre. E aqui você tem uma medida provisória que escancaradamente ela foi utilizada para tratar de uma matéria proibida pela Constituição. Outro detalhe interessante é que depois o Congresso ele se fez valer, né, de um projeto de lei de conversão, que é o 39/89, e acabou convertendo a medida provisória 111 na lei 7960, que atualmente estabelece, né, os requisitos para a decretação da prisão temporária. A prisão temporária, portanto, ela só pode ser decretada em sede de inquérito policial, nos termos da lei, quando também o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Então, veja, se você tiver uma pessoa suspeita da prática de crimes, for uma pessoa que mora na rua, aqui você vai ter um problema muito grave em relação a isso, dado que vocês observaram que até mesmo aqui no canal nós já trabalhamos com situações em que pessoas foram presas pelo, entre aspas, furto de lixo. Então, imagine as pessoas que realmente não têm condições de moradia. Não seria nenhum espanto que alguém fosse preso sob essa alegação fajuta de que ele não tem como demonstrar uma residência fixa. E, inciso terceiro da lei, quando existirem fundadas razões, né, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado, aqui o termo também gerou muitas
discussões, né? Porque, veja, a prisão temporária geralmente ela ocorre no nascer da investigação, às vezes você nem tem ainda essa questão do indiciamento, que geralmente ocorre quando você já tem alguma produção em termos de coleta de elementos de informações que levem, né, à questão do indiciamento. Isso aqui gerou uma discussão se a prisão temporária só caberia após o indiciamento ou ela poderia ser anteceder ao indiciamento. E aí você tem aqui alguns delitos. Em sua maioria, esses crimes são considerados também como crimes hediondos. Então, geralmente, quando se fala em prisão temporária, você está falando de uma prisão que ela pode se dar no período de 30, prorrogável por mais 30 dias. Ou seja, 60 dias de uma prisão que é basicamente decretada com base no grau de periculosidade que a pessoa, em tese, demonstra. Então, do ponto de vista formal, se você já tinha ali um vício de inconstitucionalidade insanável, né, e que foi, de certa maneira, consentido pelo Supremo Tribunal Federal da época e também recentemente, como nós vamos falar daqui a pouco, você também tem uma inconstitucionalidade do ponto de vista material, porque a essência, né, da própria prisão temporária é no sentido de acobertar uma presunção de culpabilidade e não de uma presunção de inocência, tal qual disposto na Constituição da República. Então, isso é muito grave. Você tem ainda um tipo de prisão dessa natureza que, em muito, não se compara com a prisão preventiva, que tem outros requisitos e também tem seus problemas, mas mesmo assim tem muito mais chances de sofrer um controle por parte, um controle de legalidade, constitucionalidade e convencionalidade por parte do sistema de justiça, do que a própria prisão temporária, em que o sujeito, quando preso de forma temporária, ele fica praticamente à mercê, né, das autoridades policiais, e basta lembrar, mais uma vez, a maneira como a prisão temporária foi utilizada durante aquele período chamado do lavajatismo, né, em que muitas vezes se decretava a prisão temporária para fins de circo, para fins também de constrangimento para algumas pessoas, enfim, chegassem aí ao desejo das autoridades e firmassem os acordos que nós já sabemos como foram feitos alguns deles. Tá? Não todos, mas alguns foram feitos nessa condição, com pessoas presas, o que dá a entender como você não tem ali, de fato, uma voluntariedade por parte da pessoa presa, no sentido de chegar aos termos em que foram acordados. Isso só para trazer um caso, né, em que a gente pode observar um problema em relação à prisão temporária. Recentemente, acredito que entre 2004 e 2005, foram ajuizadas duas ADIs, né, ações diretas de inconstitucionalidade, 3360 e 4109, ambas do Distrito Federal, em que dois partidos políticos eles solicitavam, né, ou requeriam ao Supremo que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade da prisão temporária. O Supremo manteve a constitucionalidade da prisão temporária, um grande equívoco, mas determinou que somente se poderia decretar a prisão temporária nas seguintes situações, além daqueles requisitos ali mencionados, que o Poder Judiciário demonstrasse no ato decisório o seguinte: exigência de elementos concretos, ou seja, não bastam meras ilações, né, a situações abstratas, ele pode fazer isso. Não, você tem que demonstrar em concreto que realmente há o risco de que o sujeito coloque, de alguma maneira, a investigação em risco e etc. Impossibilidade de decretação para averiguações, a fim de forçar o investigado a prestar declarações em sede policial, ou pelo simples fato de o suspeito não ter residência fixa, né? Pelo menos se corrige essa parte aqui da lei, que é de fato inconstitucional. Mas, veja só, se o Supremo recentemente entendeu que a condução coercitiva ela não era compatível com a Constituição, justamente porque ela era utilizada, perdão, para forçar o sujeito ao interrogatório, ou seja, produzir prova contra si mesmo, quando ele tem assegurado o direito ao silêncio, a presunção de inocência, etc., vejam que aqui teria a mesma conotação, mas ainda assim você tem uma prisão, ou seja, uma privação de liberdade
para uma pessoa que é, você poderia utilizar-se dos requisitos da preventiva e demonstrar, olha, a ofensa à garantia da ordem pública, em termos concretos, da seguinte maneira: a ofensa à garantia da ordem, a ofensa à ordem econômica, assim, assim, assado, e por aí em diante. Tá? Continua uma prescrição muito aberta. Terceira, exigência de contemporaneidade, proporcionalidade e excepcionalidade da medida, algo que já se exige também da prisão preventiva. Impossibilidade de decretação de medidas cautelares distintas da prisão, ou seja, somente na hipótese do não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão é que você poderia partir para a prisão temporária. E a adequação dessa prisão temporária à gravidade concreta e não meramente retórica ou abstrata do crime, as circunstâncias do fato, e aqui vem mais um problema, as condições pessoais do indiciado. Aqui você está levando, basicamente, uma espécie de uma leitura não objetiva dos fatos, mas sim uma leitura pessoal. Isso realmente abre margem para muitas situações perigosas, considerando o histórico de inconstitucionalidade que permeia, né, essa lei que envolve e que dispõe, que trata da prisão temporária. Então, a minha observação, eu estou aqui de acordo com o professor Diogo Malan, perdão, no sentido de que o Supremo poderia ter extirpado, ter retirado, ter abolido a prisão temporária do nosso ordenamento jurídico, porque ela, além de inconstitucional sobre todos os aspectos político-criminais, perspectiva do vício formal e material de inconstitucionalidade, ela é inútil, considerando que nós podemos utilizar, nas hipóteses permitidas, a prisão preventiva quando for realmente indispensável, diria assim, para fins de investigação, para fins de processo e também durante a fase em que a pessoa aguarda o julgamento com restrição da sua liberdade. Tá? Seriam essas as colocações, né, lamentando, né, que o Supremo não tenha retirado do ordenamento jurídico essa prisão temporária de uma vez por todas, mas ficamos aí esperando que em breve nós possamos, seja por meio de uma movimentação legislativa, ou quem sabe até mesmo por uma mudança de posicionamento, quem sabe do Supremo Tribunal Federal, retirar de vez a prisão temporária da nossa história política e jurídica. Fica aqui, mais uma vez, o meu pedido para que vocês compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Um grande abraço, saúde e até breve, pessoal.